A geofísica é o uso de métodos físicos para aquisição indireta de dados. Fratura já com água e se descer mais ainda vai continuar pegando mais água e conseguir um poço de alta vazão. Ela começou com alta resistividade pegando o solo, desceu para uma baixa resistividade, foi para uma resistividade mediana e depois aumentou bastante. Você já deve ter ouvido falar que geofísica não funciona para alocar poço, que é coisa de geólogo, coisa de universidade, como ela funciona e quando utilizar cada método. Bem-vindo ao Alavancando no Rural. Meu nome é Jonas Neto, sou geólogo e hoje eu quero desmistificar se a geofísica para alocação de poço, ela realmente funciona. Muita gente acha que geofísica não funciona, que é coisa de geólogo, coisa de universidade, ou então coisa para poder vender serviço mais caro. Mas vocês podem ver aqui na tela resultados reais da utilização da geofísica para marcação de poços extremamente produtivos e com segurança. Uma verdade é que a geofísica ainda é pouco difundida no meio rural na alocação de poços. Antigamente, a alocação de poços era feita com varinha, no olhômetro ou por indicação de vizinho, ou até mesmo onde a máquina conseguia acessar para perfurar. E aí o resultado era vários poços secos. Só que a água subterrânea ela não funciona assim. Ela pode estar em fraturas, em camadas mais porosas, dentro de pequenas cavidades que a gente não vê e pode estar bem profundo. É aí que entra a geofísica. Mas afinal, o que é geofísica? A geofísica é o uso de métodos físicos para aquisição indireta de dados. Diferente da geologia, que você vai na rocha, quebra, leva para o laboratório, ou então faz uma sondagem que perfura e tira o testemunho de rocha, a geofísica ela utiliza de algumas propriedades físicas para saber indiretamente o que está embaixo. Ou seja, você não vê o que está embaixo, mas você vê o resultado físico. Por exemplo, se você tem uma fratura mais preenchida com água, ela é mais condutiva. E no perfil geofísico, existe um contraste dessa zona mais condutiva da zona mais resistiva, que é a rocha fechada. Ou seja, a gente mede propriedades físicas do solo e da rocha e depois interpreta, junto com a geologia, onde há maior probabilidade de achar água. Eu posso fazer uma analogia com o exame médico. Você está sentindo uma dor no braço? O médico vai saber que ali tem algum problema. Mas, para ele saber se tem alguma fratura, ele vai ter que fazer um raio-x. Ou seja, o exame inicial é como se fosse o estudo geológico. E para você saber em profundidade, ou seja, fazer o raio-x para ver o que é que está dentro, o que os olhos não veem, aí sim se utiliza o raio-x que a gente compara com a geofísica. Existem diversos métodos geofísicos que utilizam diferentes parâmetros físicos para fazer essas medidas e a gente fazer essa interpretação geológica. Existe o método gravimétrico, que utiliza a gravimetria, existe o método magnético, existe o método sísmico, que utiliza ondas sísmicas, e existe o método elétrico, que é o mais utilizado na prospecção de água, tanto no Brasil quanto no mundo. E qual o motivo que se utiliza tanto o método elétrico? O motivo é bem simples. A água ela é muito condutiva quando ela está numa camada ou então em alguma fratura. E a rocha ela é muito resistiva. Então essa diferença de resistividade entre a rocha estar bem sã para uma zona fraturada com água, ela é muito grande, que a gente chama de contraste geofísico. Esse contraste é tão interessante que ele traz uma segurança muito grande para o estudo, além de que você pode achar mais fraturamentos e pode conseguir um poço de uma vazão muito maior do que só um estudo geológico. Na prática, a gente faz uma injeção de corrente elétrica no solo e capta a diferença de potencial em diversos locais. A corrente elétrica, ao passar pela rocha, é diferente dela passar pela água, pois a água é muito condutiva. E isso faz com que exista essa tal anomalia e faz com que a gente, com a interpretação, a gente consiga dizer se ali é um lugar bom para se furar um poço. A depender do contexto geológico que você está fazendo estudo, você pode utilizar um tipo de arranjo ou outro. No caso, se você está estudando fraturas, você vai utilizar o caminhamento elétrico, que é um estudo em duas dimensões para você conseguir visualizar estruturas bidimensionais ou então cavidades com água e tem diversas aplicações além de água subterrânea. Já o outro arranjo é a sondagem elétrica vertical, que é um estudo em uma dimensão que tem o objetivo de saber a resistividade das camadas em profundidade. Essa sondagem elétrica vertical ela é muito utilizada na prospecção de água em bacias sedimentares,
onde você tem que saber em que profundidade e se tem água em alguma camada dentro dessa bacia sedimentar. Claro que você pode usar essa sondagem elétrica vertical como um estudo complementar depois de usar o caminhamento elétrico, por exemplo, para buscar água em terreno kárstico, somente para fazer confirmação, até mesmo em terrenos fissurais, mas isso é pouco usado. Só um segundo, tá gostando desse vídeo? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e deixe seu like. E eu vou pedir um favor muito grande a vocês, coloca nos comentários quanto está o valor do método da perfuração na sua região. Isso é muito importante para que a gente consiga disseminar o conhecimento sobre perfuração de poços no Brasil. Aí você pode me perguntar, mas Jonas, qual o melhor arranjo para fazer o estudo na minha propriedade? Existem casos e casos. Em geral, terrenos fissurais utilizam caminhamento elétrico, também terrenos cársticos. Já a sondagem elétrica vertical ela é mais utilizada em bacias sedimentares. Porém, a gente já utilizou a sondagem elétrica vertical em terrenos fissurais para estudos específicos. Além de que já utilizou o caminhamento elétrico em coberturas onde a sondagem elétrica vertical não ia ter tanto resultado assim. Então, cada caso é um caso, e a gente estuda bastante para saber qual arranjo vai aplicar, também a questão dos espaçamentos e o melhor local onde vai fazer a geofísica. E esse é um ponto importante. A gente, antes de fazer a geofísica, a gente faz um estudo hidrogeológico da propriedade e da região, que vocês podem ver aqui. A partir desse estudo, a gente determina quais são os melhores locais para se furar um poço. E aí que entra a geofísica. Existem situações que a alocação sem geofísica é muito insegura. Agora, vamos mostrar alguns estudos de caso para demonstrar essa diferença dos arranjos utilizados. Essa análise foi feita no município de Buritizeiros, em Minas Gerais. Trata-se de um aquífero fissural de rochas metasedimentares. O que acontece? Lá tem muita captação de água em fraturas até 180 metros de profundidade. E o cliente, ele objetivava tentar achar fraturamentos em profundidades muito maiores. E a gente utilizou um espaçamento muito maior e teve mais de 180 metros de investigação para poder conseguir achar esse aquífero mais profundo, que é muito mais produtivo. Então vocês podem ver aqui a análise que a gente faz antes, a gente marca os lineamentos estruturais, faz todo o estudo geológico regional, detalha bastante aqui. E isso aqui é um modelo de um aquífero fissural, né? Você vê várias fraturas e a gente quer fazer a fratura principal se ela tem continuidade. E o resultado foi esse, mais de 180 metros. A análise teve um espaçamento de 45 metros entre um eletrodo e outro. E aqui a gente consegue ver uma parte muito resistiva, outra parte muito resistiva, e aqui um valor baixo em relação ao tipo de metasedimento, ou seja, mais condutivo, que aqui a gente pode, com certa interpretação e certo cuidado, saber que é uma fratura já com água e se descer mais ainda vai continuar pegando mais água e conseguir um poço de alta vazão. Então esse é um exemplo bem clássico de um aquífero fissural de alto potencial que a geofísica mapeou os fraturamentos em grande profundidade. Agora eu vou mostrar um terreno kárstico, ou seja, um terreno de rochas carbonáticas. O aquífero kárstico ele é formado por rochas carbonáticas, que são rochas que se dissolvem na presença de água levemente ácida, né? Então ela vai gerando essas zonas de dissolução, onde depois a água ela fica acumulada, sendo um aquífero por vezes muito produtivo. Então aqui a gente fez uma análise no município de Jussara, que essa análise foi feita um mapeamento de dolinas, que são essas estruturas aqui que vocês podem ver aqui em cima, e a gente tem um vídeo sobre aquífero kárstico aqui no canal, e o objetivo foi procurar aquíferos também em maior profundidade, porque na região os aquíferos até 80, 100 metros, eles já estavam muito explotados, ou seja, já tiraram muita água e também não tem o potencial hidrogeológico que o cliente queria para a atividade dele. Então a gente fez um estudo também com grande espaçamento para procurar esses aquíferos inferiores de maior potencialidade. E o resultado foi esse. Vocês podem ver que eu dividi aqui entre o aquífero mais superficial, que é os aquíferos normais que o pessoal da região eles vão furar poço, e a gente conseguiu ver um aquífero, uma zona saturada, né, uma zona de dissolução bem saturada com fraturamento em grandes profundidades, acima de 120, 130 metros, indo até quase 200 metros de profundidade. E isso aqui deu um excelente poço, como vocês podem ver aqui. Se você quiser aprender tudo sobre locação e perfuração de poço, a gente criou um e-book completo, que eu deixei o link nos comentários, só clicar lá e você já vai para a nossa página de venda, e com isso você
você vai conseguir locar o seu próprio poço e ajudar seus vizinhos a ter poços produtivos. E também ganhar aquela grana extra locando para seus clientes. Agora tratando de aquíferos sedimentares. Aqui a gente está na bacia do Recôncavo. O objetivo aqui é saber a espessura do pacote sedimentar, porque aqui existe altos e baixos do que a gente chama de embasamento. Ou seja, a rocha dura de baixo ela pode estar mais alta e ter só uma pequena espessura de pacote sedimentar, o que vai acumular pouca água e não vai ser viável. Aqui eu coloquei um esquema das camadas sedimentares, onde a sondagem elétrica vertical ela vai mapear essas camadas quando elas têm resistividades diferentes. E o resultado é esse aqui. Ela começou com alta resistividade, pegando o solo, desceu para uma baixa resistividade, foi para uma resistividade mediana e depois aumentou bastante. E aqui a gente interpretou um solo, depois a gente interpretou um arenito médio e depois chegou na rocha dura embaixo, que é o que a gente não quer numa bacia sedimentar. Só que a gente viu que o intervalo dessa camada aquífera vai entre 28 e 67 metros. Ou seja, não é uma espessura muito grande. Porém, dá sim para poder fazer uma boa captação de poço. E aqui a gente mostrou isso aqui num perfilzinho esquemático, o cliente saber qual a espessura do pacote e a gente mostrar que dá sim para poder conseguir captar água naquela região, porém com poços mais rasos. É importante deixar claro, a geofísica e nenhum estudo geológico garante água. O que ela faz é reduzir drasticamente o risco de você estar furando um poço seco ou um poço de baixa vazão. Ela aumenta muito a chance de você perfurar no lugar certo, com a profundidade adequada, e assim você economiza dinheiro na perfuração. Outra coisa muito importante é que, algumas vezes, você com a geofísica, você consegue mapear se tem mais estruturas com água embaixo, e assim você consegue até uma maximização na vazão do poço que você vai locar. Se você quer sair do achismo e entrar no campo da decisão técnica, a geofísica é um caminho sem volta. E se você tem interesse em saber se tem necessidade ou não de fazer geofísica na sua propriedade, você pode entrar em contato com nossa equipe no link fixado abaixo. E se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com seu amigo e comenta aqui embaixo se você já ouviu falar da geofísica ou já fez geofísica na sua propriedade. E até a próxima!